Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Papo de Empreendedor, onde estamos recebendo diversos empreendedores aqui do nosso município para contar um pouquinho da sua história. Eles que foram agraciados no Prêmio Destaques do ano 2024, um projeto idealizado pelo jornalista Guilherme Souza. Hoje estou recebendo aqui Daniele Saad para contar um pouquinho da sua história, para contar um pouquinho da sua clínica de fisioterapia. Dani, muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Tainá. É sempre um prazer estar com vocês. Não é a primeira oportunidade que nós temos de conversar ou de estarmos juntas em algum evento. E o evento do Guilherme, eu amo participar. Sim. Já participei de outras edições e é sempre surpreendente, ele sempre surpreende. Que legal. E hoje eu vou falar um pouquinho do trabalho, mas eu quero fugir um pouco da fisioterapia, para a gente falar um pouco de um tema que a gente tem abordado muito lá no espaço, que é autocuidado. Perfeito. A gente barra muito nas doenças psicossomáticas. Então, eu já tenho, desde que me formei, nos primeiros pacientes que eu atendi, os problemas emocionais já se sobrepunham aos problemas físicos. Então, eu já tinha que trabalhar com isso, né? E ao longo dos anos eu fui entendendo a importância disso na própria pele, né? Então eu acho que a gente, quando aprende o caminho, a gente também quer ensinar para os outros esse mesmo caminho. Perfeito. A fisioterapia é o carro-chefe, obviamente, eu trabalho com isso, a gente trabalha com reabilitação, mas todo mundo já me conhece como fisioterapeuta. Sim. Hoje eu quero trazer um pouquinho mais sobre autoconhecimento, autocuidado. Perfeito, até porque a gente sabe que a saúde física e a saúde mental, elas caminham juntas. E uma não existe sem a outra, né? Sim. Eu ainda estava conversando em um outro podcast aqui com uma outra pessoa, falando exatamente sobre isso, que o mental, ele precisa estar muito bem estabelecido para que a gente possa render no restante. E às vezes a gente tem ali problemas, e eu tenho familiares que inclusive sofrem disso, problemas de coluna, vários problemas que eles vêm de um problema mental, que Sim. é o quê? É a ansiedade, é a depressão, e isso às vezes vai, como tu disse, a doença psicossomática é exatamente isso. Então, já que a gente vai falar sobre isso, explica para o pessoal que tá nos assistindo nesse momento, nos acompanha, o que seria a doença psicossomática? Então, ela é uma dor real, né? A gente precisa validar essa dor. É uma dor real, ela existe. O paciente, às vezes, não é compatível com o quadro clínico que ele apresenta, ou às vezes sim, ele já vem com laudo, já vem com diagnóstico, e ele cultiva aquela dor. Quando eu me formei, a gente brincava que o paciente com hérnia de disco chegava e trazia a hérnia pela mão. Senta aqui, o prazer, eu sou a fulana, essa é a minha hérnia de disco, porque ele cultivava isso mesmo. E realmente é isso, pode ser tanto oriundo das dores físicas mesmo, das reais, como as doenças que são potencializadas pelo emocional, pela falta de qualidade de alimentação, falta de qualidade de sono, falta de se priorizar, né? Sim. Se priorizar é a parte mais importante, né? Quando tu entende que tu és a parte mais importante da tua vida, que tu só vai poder dar conta das outras coisas se tu te priorizar, aí sim as coisas vão começar a melhorar. Então, antes de curar alguém, a gente pergunta se aquela pessoa quer ser curada, né? Claro. Então, eu abordo isso muito nos meus tratamentos. Quando eu vou começar um processo de reabilitação, eu quero entender primeiro o quadro clínico. O que levou aquele paciente a estar ali? E às vezes ele começa a relatar a história e tu começa a perceber já na própria conversa, uma ansiedade, né, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, e aquilo ali, então eu não posso só chegar e abordar, então, fulano, tu és ansioso, então a gente precisa tratar primeiro a ansiedade. Não, a gente precisa ir trazendo esse paciente para aquilo que ele enxergue que existe algo mais além da dor. E que se ele não conseguir tratar aquele algo mais, a gente nunca vai conseguir acessar aquele paciente. Então, por mais que tu use todas as técnicas do mundo, tudo que tu já aprendeu, tu não vai acessar. Sim. E tu não vai conseguir trazer o que ele tanto quer, que é a qualidade de vida. Então, eu trabalho em cima de qualidade de vida desde que me formei, e resultado, cobro isso muito da minha equipe. 1 semana, 15 dias, 20 dias, a gente precisa ter um resultado. Se a gente não teve, a gente precisa abordar outras formas. Se a gente já tentou todas as formas e não conseguiu, a gente precisa passar para quem
possa conseguir. Então, eu tenho outros colegas de profissão que trabalham com outras técnicas que não são do meu domínio, eu passo adiante. Mas a gente precisa ter esse compromisso em acessar esse paciente de todas as formas que a gente conhece. E dentre elas está isso. Talvez seja isso que aproxime tanto as pessoas da gente, que as pessoas gostem tanto de estar ali, que o trabalho tenha fluído tão facilmente desde o começo. Né? Todo mundo começa ali, a energia do lugar nos mantém aqui, é realmente isso, é esse acolhimento. Antes de mais nada, antes de tocar qualquer pessoa, a gente acolhe todas as suas dores, inclusive as dores emocionais. Então, nós nos tornamos uma grande família, né? Os pacientes gostam daquele ambiente, eles compartilham a vida com a gente, assim como a gente compartilha a nossa com eles. E isso vai tornando o tratamento mais leve, mais fácil de ser levado. E a gente tem tantos relatos de melhora, tantos relatos de mudança de vida. Eu acho que isso é o que me alimenta mais, sabe? Eu cheguei aqui sem caminhar e hoje eu tô super bem. Eu cheguei aqui, eu era uma e hoje eu sou outra. Então, é isso, eu consegui cumprir o meu papel, né? Muito além da fisioterapia. Por isso que eu não quis falar, eu disse pro Guilherme, não vou falar sobre fisioterapia, porque tratamento, protocolo, todo mundo já tá cansado de saber, né? Vamos falar um pouco mais da essência do nosso trabalho, que é exatamente isso, é levar mais humanidade, levar mais acolhimento para essas pessoas que tanto precisam. E desde quando isso começou? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente sai de uma faculdade, a gente sai com aquela formação, com aquele diploma, a gente pensa em abrir o nosso negócio, a gente pensa em exercer aquilo que a gente aprendeu na faculdade. E tu vai além disso, né? Tu acolhe as pessoas como se fossem da tua família. Então, além disso, tu te dedica de uma maneira muito além do superficial que a gente está acostumado a ver. Como e quando que teve esse despertar que tu viu que tu precisava e tu tinha como se fosse uma missão de levar isso para as pessoas? Exato, falasse tudo, exatamente isso, uma missão. Então, no decorrer da faculdade, todo mundo dizia, lá no 7º semestre, todo mundo vai saber o que quer fazer e o que quer exercer. E eu já estava no 7º semestre e olhava e pensava, meu Deus, eu não quero fazer nada disso, sabe? Eu não quero isso para mim, eu não tinha afinidade com muitas das áreas da fisioterapia. E aí eu resolvi fazer o curso de Pilates por intermédio de uma amiga que trabalhou muitos anos comigo. Eu resolvi fazer o curso de Pilates. E fiz o curso de Pilates com a entrada da minha casa ainda. A gente não tinha, na época, condições, era bem caro. E eu disse, vou fazer esse curso e vamos ver se eu me apaixono por alguma coisa. E me apaixonei pelo Pilates. Eu digo que o Pilates é a forma bonita da fisioterapia. A gente consegue abordar todos os tratamentos e por muitos anos eu trabalhei só o Pilates como forma de reabilitação. Hoje que eu atendo mais na fisioterapia mesmo, mas antes quando eu montei uma sala de Pilates, eu não queria trabalhar fora do Pilates. Eu reabilitava muitas pessoas através do Pilates. E eu abri o estúdio, eu trabalhei 2 meses na Pronto Físio para cobrir férias dos fisioterapeutas de lá. E para pagar as despesas de 1 mês do estúdio, que já estava montado, mas ainda não estava aberto, eu precisava terminar, né, esse trabalho ali na Pronto Físio para depois seguir adiante. Eu tinha 2 meses de consultório e essas pessoas já se aproximavam de mim. Uma das primeiras pessoas que eu atendi foi uma moça que perdeu uma filha. Ela tinha 2 filhas e uma ela perdeu, era uma doença. Não me recordo bem o que a menina morreu, mas ela estava numa depressão muito profunda. Eu passava mais tempo conversando com ela, não conseguia fazer ela fazer nenhum exercício. Passava todo o tempo fazendo, né, tentando trocar ela de aparelho, tentando fazer com que ela desenvolvesse o movimento, e ela só falava e chorava, falava e chorava. Como eu tinha poucos pacientes, eu conseguia dar atenção para ela, só para ela, né? E foi indo. Durante uns 3 primeiros meses, eu fui convidada para dar uma entrevista pela Jussara, que hoje é nossa paciente. Ah, que legal. Jussara Souza. E a primeira entrevista, eu digo, eu não quero, não sei o que dizer, recém me formei. Ela disse, não, tu vai te sair super bem e tal. E realmente foi super tranquilo, ela me deixou bem à vontade para falar por que eu descentralizei. Porque lá naquela região, não era no Parque Marinha, quando eu montei, não tinha nenhum estúdio de Pilates. Todo mundo que se formava, e a Anhanguera já tinha colocado, a minha turma é a 3ª. Já tinham se formado mais de 100 fisioterapeutas e todo mundo resolvia abrir as coisas pelo centro. E eu, por uma logística própria, a gente recém tinha comprado uma casa ali no Parque São Pedro, para não ter que me deslocar todo o tempo para a cidade, eu resolvi montar um consultório ali. Não era nada empreendedor, nenhuma visão empreendedora. E as coisas fluíram muito, muito através dali. Tu conquistou teu espaço ali, né? E aí eu comecei a desenvolver o trabalho na parte de reabilitação com Pilates. Quando passou um tempo, essa paciente voltou.
E ela disse, eu vim, ela tinha sumido, assim, desapareceu do Pilates, e, né, não deu nenhuma satisfação. Eu digo, será que aconteceu com ela, né? Ela estava muito depressiva, ela voltou só para me agradecer. O quanto tinha sido modificada a vida dela a partir das nossas conversas, o quanto ela tinha conseguido superar, porque eu batia muito na tecla que ela tinha outra filha, né? Que ela precisava se encontrar para poder dar suporte para essa outra filha que também merecia a mãe ali presente, né? E que a outra que se foi precisava, né, seguir, enfim. E aquilo ali já me mostrou que eu estava no caminho certo. Então, as pessoas se aproximam de mim com esse propósito automaticamente, né? Não é uma coisa que tu procura, que Não. veio pra ti, que tu abraçou. É bem isso. Eu gosto muito do que eu faço, eu tenho muito prazer do que eu faço. Eu tenho que me cuidar para não trabalhar muito, porque eu gosto muito de estar lá. Eu começo cedo da manhã, antes das 7 horas da manhã eu já tô lá. Eu sou uma das primeiras a chegar, não fico mais por conta das crianças, né? Sim. Eu tenho a demanda com as crianças, mas eles crescem, né? Eu digo sempre, fisioterapeuta, você pro resto da vida, e os meus filhos vão ser pequenos só agora, então eu preciso Sim. me dividir agora. Eu digo isso pra Claro. mim mesma, pra que eu Exato. não fique mais tempo do que deveria lá. Sim. Mas é isso, é sobre gostar do que faz. Eu me encontrei em várias atividades, né? O autocuidado, eu passei a exercer através do meu filho. Eu tenho um filho autista que tem 13 anos, que é bem difícil. Ele é uma criança extremamente comunicativa, enfim, mas ele demanda bastante. E ele, graças a ele, né? E de me levar bastante ao fundo do poço, eu aprendi as melhores lições, e são as lições mais humanas e as lições mais puras que eu posso trazer hoje para os meus pacientes. Perfeito. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente sabe que a jornada de mãe e empreendedora, ela não é fácil, né? As pessoas às vezes romantizam, mas a pessoa que é mãe, a pessoa que é empreendedora e que tem que se dividir, ela sabe dos desafios, dos percalços que vêm na caminhada. De que maneira se alguém estivesse nos assistindo agora, né, e que estivesse passando pelo mesmo que tu tá passando, que tu já passou, aliás, qual seria a dica que tu daria para essa mãe, para essa pessoa que tá pensando em empreender nesse momento? Autoconhecimento e autocuidado é fundamental. Organização de rotina, eu sou muito organizada. Então, eu dou conta. Todo mundo sabe como é que tu consegue dar conta? Conseguindo. Eu não fico pensando. Eu organizo, a minha vida é toda cronometrada. Às vezes eu tô no meio da tarde na praia. Como tu conseguiu ir na praia no meio da tarde? Porque eu organizei a minha agenda para que eu pudesse ficar 40 minutos só escutando o mar, que é a maneira que eu encontro de me reconectar comigo mesmo se eu tenho um dia caótico, se as coisas não estão fluindo. Eu não consigo organizar o meu dia dentro das 24 horas e ter o domínio sobre ela, porque tudo pode acontecer. Ele pode se desorganizar, eu posso não conseguir cumprir a demanda do dia, eu posso ter N intercorrências. Então, eu aprendi a ser resiliente. Todo mundo diz forte, não. É resiliente, né? Forte muitas pessoas são, mas resiliente é fundamental para que tu consiga lidar com as adversidades da vida. Porque se cada coisa ruim que acontecer no meu dia, eu sempre digo, né? Eu escuto às vezes os problemas das pessoas e penso, 24 horas na minha casa tá curada. Ou corta os pulsos e tira da ponte. Porque é realmente uma demanda muito grande, né? Dá conta de 2 casas, né? Eu dou conta de 2 casas sozinha. Eu tenho 3 crianças em idades totalmente distintas e necessidades totalmente diferentes. Né? Eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo no estúdio diariamente, que precisam, né? Elas são autossuficientes, são autônomas, mas existe uma organização por trás de tudo isso. Isso eu que faço, né? Então, eu preciso estar ali para poder organizar a função de agenda. Óbvio que eu deixo várias coisas pendentes, não tem como dar conta de tudo, e a gente precisa entender que tá tudo certo. Hoje eu dei conta, eu faço um checklist ali, hoje deu para fazer isso, bom, essa acumulou pro próximo dia e tá tudo certo. Isso é importante, mas o que eu falo de autocuidado, assim, o autocuidado ele vem de tudo, ele vem do cuidado com o teu corpo, em praticar uma atividade física regular, em se alimentar bem, comer comida de verdade, não tem nada de dietas mirabolantes, é comida, arroz, feijão, carne, frango, então não tem nada de mirabolante em tu te alimentar bem, né, em tu não comer as emoções, né, porque senão eu vou lá, hoje eu tive um dia ruim, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou comer um monte, não vai resolver o teu problema, e tu vais ter outro problema. Tudo é difícil, fazer um exercício é difícil, não fazer também é, então, né, escolher o seu difícil é importante, né, cuidar da tua aparência, não deixar de fazer nada. Eu tive vários dias caóticos e tá fazendo a unha e não poderia atender o telefone, ver o dia... E pronto, esse é o meu momento, eu vou fazer, é uma coisa fútil? Depende. Depende do quanto isso é importante para ti. Claro que sim. Eu fui nas reuniões de escola dos meus filhos e muitas vezes os professores diziam, como que tu consegue?
Se eu consigo, tu também consegue. Então, não é sobre o quanto eu consigo, né? Eu não me vejo nesse lugar. Eu tive exemplos muito grandes. Eu tenho grandes mulheres como exemplo ao longo da minha vida, né? Eu digo que tenho a minha comadre, que é minha amiga da vida inteira, que é uma irmã para mim, que me carregou, e eu digo, é minha psicóloga. Não tem, quando eu penso em jogar toalha, ela tá ali. Como assim? O que tá acontecendo? Isso é importante. Né? Então, vem de uma grande família, vem de uma mãe também muito guerreira. Então, sempre que eu olho para essas pessoas, eu já acho que eu faço pouco, que eu ainda poderia fazer mais. Isso é importante também, a gente colocar. Quando a tua régua é alta, a tua meta também vai ser sempre alta. Com certeza. Isso é importante. A gente não pode ficar olhando só para trás, também não pode ficar olhando só para frente. Então, a gente tem que ter um equilíbrio no meio disso tudo, né? Sim. Olhar para si mesmo, ser autoconhecimento. Quanto mais tu te conhece, quanto mais tu domina as tuas emoções, os teus sentimentos, melhor tu consegue lidar com os problemas do dia a dia. E tá tudo bem. Hoje uma amiga estava me contando que tá passando por vários problemas. Eu disse, tá, tu pode fazer alguma coisa sobre isso? Vai adiantar tu sofrer? Não vai. Então, entrega para Deus e seja o que Deus quiser, não tem o que fazer. Perfeito. Que legal. Perfeito, é isso mesmo. E, Dani, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o ano de 2025, né? Tu tem grandes projetos, o que tá planejado aí na tua cabeça para esse ano? Ai, 2025 tá planejado muita coisa, muita coisa. Eu preciso colocar algumas coisas que já estão em andamento em 2024, que ficaram pendentes, colocar em prática, mas com certeza será um ano de muitas resoluções, né? A gente tem vários projetos em andamento, a gente tem outras coisas. Eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha comigo que não é daqui, que tem um vasto conhecimento numa área que não é explorada na cidade. Então, a gente tem vários projetos em andamento, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, né? Ser leve, estar em paz, eu acho que isso é o que eu levo para 2025, é libertar as amarras, né? De tudo que prende, de tudo que a gente impede que a gente voe, né? Perfeito. Eu não sou da Terra, eu gosto de voar e eu penso que a gente precisa viver tudo que tem para viver. Eu digo, eu não vim essa vida passeio, eu vim para viver as 24 horas mais importantes da minha vida quando eu abro os olhos até finalizar o dia. Sim. Certo? E agora te fazendo uma pergunta, fugindo um pouco desse lado mais profissional, né? Eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Qual é o ensinamento que tu leva para os teus filhos depois de um dia cansativo, depois de semanas em que muita coisa deu errado, que tu ouviu muitas histórias e que tu, com os teus problemas, teve que ser amparo para outras pessoas? Qual é o ensinamento que tu passa para eles diariamente? Porque quem te acompanha sabe que tu é uma grande mãe, que tu te faz presente ali com eles e que tu tem todo um cuidado singular com cada um, né? Então, o que tu passa para eles? Ensinamento de toda a tua vida que tu percorreu. São 13 anos aí que tu me contou agora nos bastidores, que eu fiquei apavorada. 13 anos só trabalhando aí com fisioterapia. Então, o que é o ensinamento que tu leva para eles? Eu procuro trazer para eles que a gente precisa ser feliz acima de qualquer coisa, né? A gente tem que escolher alguma coisa que nos traz felicidade. Tu gosta disso, isso te faz feliz, então é isso. Eu procuro, quando estar presente, a minha mãe, eu sempre digo que eu fui criada, minha mãe trabalhava muito, estudava, e eu não me lembro da minha mãe ser ausente na minha vida, porque o importante é o tempo de qualidade e não quanto tempo tu fica com eles. E eu procuro dar esse tempo, né? Assim que eu terminar o que eu tenho que concluir, porque eu ainda sou dona de casa também, né? Eu tenho que concluir, enfim, nem cozinhar eu cozinhava, e agora eu cozinho também, então, quando eu concluir, a gente vai fazer isso. Tu brinca comigo? Sim. Quando eu terminar isso, a gente vai poder brincar e poder dedicar aquele tempo. Mas eu vejo nos meus filhos a admiração que eles têm pela mãe. Eu acho isso importante. O quanto o Daniel adora, né? Quando eu tenho alguma coisa de trabalho, algum evento, minha mãe apareceu na TV, ele acha que é o máximo. Então, ele sabe o quanto eu me dedico ao trabalho, o quanto o trabalho é importante, mas o quanto os valores de família também são importantes, de estarem juntos, de serem amigos. Eu não tive irmãos, eu sou filha única, então eu busco essa harmonia entre eles. Como que tu aprende a ser amigo, né? O meu filho mais velho, infelizmente, não tem nenhum amigo, né? A jornada dele foi muito difícil. E o irmão tem uma vida normal, então tem muitos eventos de amigos, e vai aqui, vai no futebol e tal, e ele não. E eu sempre digo para ele, para ser amigo, começa dentro de casa com os teus irmãos. Se tu for amigo dos teus irmãos, tu também terá outros amigos na rua, para que ele entenda a importância das relações interpessoais. E resolver os conflitos entre eles também é importante.
né? Então eu aprendi a fingir demência, eu finjo mesmo. Tá escutando, tô escutando, mas eles precisam disso. A gente não pode intermediar tudo, né? Essa educação positiva que tudo, tu tá ali para amparar e validar também não é legal, né? Precisa ter um equilíbrio entre a educação tradicional que funciona e também o que é novo agora também para poder trazer para eles. Mas eu acho que é isso, felicidade. A gente tem que ser feliz. A gente tá nessa vida para ser feliz. A gente que dificulta as coisas, né? Exatamente, é verdade. Dani, agora o pessoal que pôde te conhecer um pouco, pôde conhecer um pouquinho da tua história, da tua energia, que eu particularmente sempre admirei demais. Tu é uma pessoa que está sempre sorrindo, não sei e não tem como saber quais são os teus problemas pessoais, porque tu não deixa isso transparecer para ninguém. Tu tá sempre feliz, sorrindo e levando o melhor que tu pode para as pessoas. Então, o pessoal que está nos acompanhando agora, que busca uma profissional de qualidade, que vai poder, além de tratar uma dor física, vai poder com certeza te amparar naquela dor sentimental. Como é que faz para te encontrar? Onde é que tu estás estabelecida nesse momento? O teu contato? Deixa aí pro pessoal. Então, nosso consultório é localizado no Parque São Pedro, na Avenida Principal, número 181, bem fácil de achar. E nós estamos nas redes sociais também. A gente mudou o sobrenome, mas tudo continua igual. Perfeito. E tanto nas redes sociais quanto no WhatsApp, que eu respondo bastante gente por ali, né? A gente tem muitos pacientes por indicação. Agora que as mídias estão, né, se movimentando a nosso favor, mas nosso carro-chefe sempre foi o boca a boca e sempre funcionou muito bem, as indicações de trabalho. Eu também faço alguns protocolos de alguns médicos diretamente, então eu também faço essa troca com eles de tratamento. Isso funciona muito bem. Né? Poder ter acesso ao médico ali, olha, fulano tá assim, e ele mandar para mim, direto para mim, também sem intermédio, facilita muito. Então, os protocolos de tratamento têm uma evolução muito boa, né? E isso. Perfeito, perfeito, então. E antes da gente encerrar, que já estamos nos caminhando para o finalzinho dessa entrevista, eu queria que tu falasse um pouquinho como foi a experiência de participar do Prêmio Destaques do ano 2024, porque afinal é por isso que nós estamos aqui nos conhecendo ainda mais, né, nesse podcast, que eu tive o privilégio de conhecer diversas histórias e a tua foi mais uma delas. Então eu gostaria que tu falasse para o pessoal como foi a experiência de ser reconhecida num evento tão interessante, tão legal, que foi realizado pelo jornalista Guilherme Souza. Os eventos do Guilherme são muito bem organizados. Eu nunca vou esquecer o primeiro, que era um convite bem sofisticado, assim, né? Então, todo mundo ficava na expectativa de receber aquele convite. Enfim, eu gosto bastante não só de participar do evento, mas da organização minuciosa, do quanto ele valida o trabalho das pessoas, né? De diferentes profissionais, tanto do profissional que está recém começando, uma das primeiras vezes que eu participei, eu estava no começo ainda do meu trabalho, isso é muito gratificante, o reconhecimento de um trabalho desenvolvido com muito amor, com muita dedicação, que demanda, né, bastante tempo de dedicação. Então, isso finalizar o ano com um troféu é sempre muito gratificante. Eu amo participar, guardo com muito carinho. Agora, uma das meninas que trabalha comigo, tem que colocar aqui exposto e tal. Eu digo, desse ano eu deixei ali exposto. E, legal. Enfim, gosto bastante mesmo. É um prazer enorme. Eu fico lisonjeada toda vez que ele me convida. Perfeito, coisa boa, que legal. Parabéns, então, Dani, por mais uma vez participar desse prêmio, porque não foi à toa, né, que na tua categoria tu esteve lá recebendo esse prêmio. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui contando pro pessoal que nos assiste, pro pessoal que nos ouve, um pouquinho da tua história. O pessoal já sabe onde te encontrar. Muito obrigada e sucesso agora nesse ano de 2025, que todos os teus sonhos, tudo que tu tem planejado, que saia do papel e que tu tenha muita felicidade em tudo que tu fizer. Obrigada sempre pelo carinho, obrigada pela conversa, amei. Perfeito, então. E esse foi mais um Papo de Empreendedor com a Daniele Saad, do consultório de fisioterapia e pilates. Daniele Saad, lá no Parque São Pedro, o pessoal já sabe onde encontrar ela. Fiquem ligados que na sequência teremos muito mais.